Glória a Deus, glória a Jesus. Meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, quem está feliz nessa noite com Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. É por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui nesta noite, cultuando, adorando e bendizendo a Ele na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias nesta noite. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 19. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 19. Glória a Deus. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Êxodo, irmãos, muito bem fácil de se localizar bem no início da Bíblia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Logo após Gênesis, você vai encontrar o livro de Êxodo. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 19, a partir do versículo 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 19, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, e estejas pronto para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Glória a Deus. Meus queridos, amados irmãos, nesta noite eu quero falar um pouco da palavra de Deus, deste acontecimento logo após Deus ter libertado o seu povo, o povo de Israel do Egito. E o Senhor trouxe a esse povo e eles acamparam no deserto, junto ao monte Sinai. E eles estavam ali, reunidos às suas tendas, e o Senhor, ele chama a Moisés, para que Moisés subisse ao cúmulo do monte. E Moisés, ouvindo a voz do Senhor, Moisés sobe a esse monte e ouve atentamente as palavras do Senhor. E Moisés desce do monte e fala ao povo de Israel sobre aquilo a qual Deus tinha falado para o seu povo. E Deus, irmãos, ele recomenda a Moisés no versículo 5: Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar o meu concerto, então serei minhas propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino, sacerdócio e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel.
A Bíblia diz, meus queridos, amados irmãos, no versículo 7, que Moisés faz uma convocação, chamando todos os anciões do povo, e expôs diante deles, todas estas palavras a qual o Senhor tinha falado. E todo o povo respondeu com uma voz, dizendo: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés relatou, ou Moisés levou a palavra do povo ao Senhor. E o Senhor fala para Moisés, dizendo: pois agora santifica este povo, hoje e amanhã. Esteja prontos, se santifiquem, lavem as suas vestes, porque ao terceiro dia eu virei sobre ti em uma nuvem espessa, falarei contigo, e eles ouvirão e verão, eu falando contigo. E o povo, meus queridos irmãos, prontamente atenderam, se empenharam, com uma só voz, todos estavam de comum acordo, e eles começaram a se santificar, eles começaram a se consagrar, para ver o mover de Deus, porque Deus mandou que eles se consagrassem, porque ao terceiro dia, o Senhor desceria sobre o cúmulo do monte, e eles viriam o Senhor falando com Moisés. Meus queridos irmãos, e a Bíblia diz que ao terceiro dia, ao amanhecer, a Bíblia diz que houve trovões, houve relâmpagos e um som muito forte como de buzinas, e Deus descera sobre aquele monte como fogo em uma coluna, e chamando a Moisés, a Bíblia diz que Moisés pega o povo e leva perante o Senhor à proximidade do monte, e eles ficaram todos ali olhando, observando aquele acontecimento. E a Bíblia diz que Moisés, o Senhor chama Moisés para que ele subisse até o monte. E a Bíblia diz, meus queridos amados irmãos, que aquele monte fumegava, aquele monte tremia, porque a presença de Deus tinha descido sobre o monte, e todo o povo de Israel contemplaram Deus falando com Moisés. Mas o que nos chama a atenção nesse texto, meus queridos irmãos, é que para isso foi necessário o povo se preparar, o povo se consagrar para presenciar aquilo que Deus iria fazer na vista de todos. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Moisés ele sobe ao monte, o povo ouve Deus falando com Moisés. E o interessante do texto, meus queridos amados irmãos, é que a glória de Deus se manifestou de maneira tal que todo o monte tremia, todo o monte fumegava, porque Moisés estava ali falando com Deus e Deus falando com Moisés. Quando nós trazemos esse texto, trazemos para os nossos dias, para nós vermos o operar, para nós termos o agir de Deus na nossa vida, é necessário santificação. E veja aqui que para Deus se manifestar, Deus cobrou a Moisés e ao seu povo santidade, santidade. Você quer ver Deus começar a operar na sua vida?
comece a entrar em consagração, comece a entrar em oração, porque quando você começar a entrar em oração, em consagração, Deus começa a mover algo em teu favor. Os milagres de Deus começarão a acontecer e você começará a presenciar o sobrenatural de Deus. Porque quando você se consagra, quando você tem esse alvo, esse foco de se consagrar, você está dizendo: Deus, eu quero mais de ti. Deus, eu quero presenciar o sobrenatural de Deus na minha vida. E todos os homens de Deus, mulheres que se consagravam, presenciaram milagres sobrenatural da parte de Deus. Mas infelizmente hoje nós estamos vivendo em uma sociedade, em um cristianismo fraco, em um cristianismo que não se consagra mais. Se eu perguntasse aqui, quantos nessa semana têm se consagrado? Talvez 2, 3 levantaria a mão. Se eu perguntasse nesta noite, nesse dia, quantos aqui lembrou do arrebatamento da igreja nesse dia de hoje? Porque, irmãos, porque está faltando santidade ao Senhor. Nós estamos vivendo, meus queridos, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos, mas sempre houve uma nação, sempre houve um povo escolhido de Deus, que não importa, haja o que acontecer, eles colocam o seu joelho no chão e diz: Senhor, eu ainda estou aqui. Senhor, eu ainda almejo teu operar. Senhor, eu ainda almejo ver a tua presença e a tua glória se manifestando no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Mas é necessário consagrar-se ao Senhor. Aleluia. Então Deus determina, Deus envia Moisés dizendo: desce, prepara o povo, para que eu possa fazer maravilha no meio deles. Agora, meus queridos, amados irmãos, imagina o povo de Israel, todos com uma só palavra. Quando Moisés convoca os anciões do povo, quando Moisés traz as palavras do povo, ou do Senhor ao povo, todos unanimemente, olha para o texto, a Bíblia diz que todos falaram uma só palavra: nós estamos prontos. Se o Senhor quer que nos santifica, nós se santificaremos. Se o Senhor quer que nós lavemos as nossas vestes, nós lavaremos. E o interessante aqui no texto, irmãos, é que Moisés disse, que o Senhor disse: e ao terceiro dia esteja pronto. Quando nós olhamos para o texto, a Bíblia diz que ao amanhecer, que houve, aleluia, trovões, relâmpago sobre o monte fumegava, e um som de buzina muito forte, de maneira que estremecia todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo ao arraial, ao encontro de Deus. Quando eles foram ao encontro de Deus, presenciaram a glória, presenciaram a presença de Deus sobre o monte. E nesta noite eu quero te dizer a você que já está aqui, a presença dele também está aqui nesta noite, porque aqui nesta noite será o monte de Sinai, aonde Deus bradará, aonde a sua glória descerá e você será envolvido. Então comece a glorificar a Ele aí, comece a adorar a Ele aí,
aí, comece a sentir a glória dele aí, porque quando você adora, alguma coisa acontece. Quando você começa a adorar, Deus está trabalhando ao teu favor. Vai acontecer algo na tua família que você não espera, porque nessa noite você veio ao Monte Sinai, e ele nesta noite está fumegando, nesta noite ele está tremendo, e você vai começar a sentir a presença dele aí, a presença dele aí, a presença dele aí. Abre a tua boca, começa a sentir este lugar fumegando, este lugar tremendo, porque a presença dele está aqui nesta noite. Aleluias, aleluia. Esteja pronto para nesta noite ouvir a voz de Deus em favor da sua vida. Era isso que o povo almejava, era isso que o povo queria. Eles estavam dispostos. Quando Moisés chama eles, leva eles fora do arraial ao encontro do Senhor, eles ficaram lá, porque o Senhor disse: olha, Moisés, marca limite para que eles fiquem. E eles ficaram, mas de lá eles estavam presenciando a glória de Deus. Eles presenciaram Deus movendo, Deus falando com Moisés. Nesta noite, meus queridos amados irmãos, você pode estar aqui nesta noite e você pode estar atento, porque Deus está falando alguma coisa com você, porque você não está em outro lugar, senão ao lugar que Moisés trouxe para que você ouvisse a voz de Deus. Estais atento, estais apercebido. Todo o povo unanimemente, sem nenhum, todos estavam dispostos. Todos estavam ali querendo ouvir. Todos ali estavam querendo contemplar a Deus. Mas para que Deus descesse ao monte, irmão Célio, era preciso o povo estar em consagração. Para que eles pudessem contemplar a glória de Deus, era necessário eles estar em consagração. É por isso, meus queridos irmãos, que às vezes muita coisa não acontece nas nossas vidas. É porque Deus sempre quer mais de nós. Deus quer que nós tenhamos esse encontro na oração. Deus quer que nós tenhamos esse encontro na consagração. Quando alguém está disposto a se encontrar com Ele, pode ter certeza que Ele se revelará. Aleluia. Jesus, Ele diz que todo aquele que vem a Ele, Ele de maneira nenhuma lança fora. Meus queridos amados irmãos, agora imagine uma multidão de mais de 600 mil pessoas reunidas com um só propósito, esperando mover, esperando agir de Deus ali, todos em consagração. Mas que maravilha, a Bíblia diz que ao amanhecer, exatamente ao terceiro dia, imagine quando eles começaram a ouvir aqueles trovões, imagine quando eles começaram a ouvir aquele som de buzina, imagine quando eles começaram a presenciar o monte fumegava. A expectativa deles era grande, porque se eu estivesse lá também era, porque lá quem estava descendo era o Todo-Poderoso, é aquele que é dono dos céus e da terra, é aquele que ainda opera milagre, é aquele que nessa noite, se você está decidido a ter um encontro com Ele, ouça a voz dele ao teu favor, porque Ele ainda fala, Ele ainda move, Ele ainda toca, Ele ainda transforma, Ele ainda cura, Ele ainda liberta e prepara e leva para o céu.
Mas é preciso sacrificar. É preciso consagração. É preciso oração. Para que o mover de Deus acontece na sua e na minha vida. A oração, irmãos, no culto de sexta-feira, ainda move o céu ao teu favor. A oração ainda muda cativeiros. A oração ainda faz prodígios na terra. Paulo e Silas, quando estavam presos ao cárcere, aos seus pés amarrados, em vez de murmurar, a Bíblia diz que eles cantavam e oravam ao Senhor. Porque quem almeja ver a presença de Deus, quem almeja sentir a presença de Deus, ainda está determinado, aconteça o que acontecer, ele ainda continua, porque ele conhece o seu Deus, ele sabe o que através da santificação, ele sabe o que através da consagração pode acontecer. Meus queridos amados irmãos, imagina 3 dias de consagração, imagina 3 dias de dedicação ao Senhor, imagina o que pode acontecer, muda o rumo da história. E nesses dias eu estava vendo, meus queridos, uma pesquisa de uns especialistas dizendo que quem jejuma, ele é uma pessoa totalmente diferente, a sua saúde melhora, as células cancerígenas, elas vão diminuindo, elas vão se acabando, porque nada resiste a alguém que se consagra, alguém que ora, alguém que busca. Não há nada que resiste quando você se decide a descer aos pés de Jesus. Quanto mais você desce, mais o Senhor vem ao seu encontro. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se abaixa na presença de Deus, mais Ele te exalta, mais Ele te levanta, mais Ele te dá ousadia, mais Ele te dá unção, mais você vê milagre, mais você vê libertação, mais você vê vidas sendo transformadas, porque através da consagração, a Bíblia diz que Deus move céus e terra ao teu favor. Se tem alguém que está nessa coragem, que quer entrar comigo nessa peleja, entra em oração, entra em busca incessantemente, porque a oração muda. Aleluia. Na sexta-feira, a oração de Paulo e Silas, a Bíblia diz que era perto da meia-noite, eles oravam, eles clamavam, quando de repente a Bíblia diz que houve um terremoto, glória, e os cárceres foi aberto as portas, as correntes foram quebradas, todos os presos foram libertos, porque aonde tem o crente que ora, o crente que se consagra, as portas do inferno não prevalecerá. Sabe por quê? Porque um crente que se consagra, ele tem unção, ele tem poder, ele levanta as mãos, os demônios vai-se embora, ele ora pelos enfermos e é curado. Aleluia. Ele olha para as vidas que está no lamaçal de pecado e diz: Jesus transforma, Jesus faz um vaso, Jesus faz uma nova criatura, Jesus pega do monturo e coloca para sentar com os príncipes, porque Ele é Deus. Então, meus queridos amados irmãos, mantenha esse encontro, mantenha essa consagração. Tu quer ver Deus agir, tu quer ver Deus trabalhar, desça a consagração. Se aleluia, comece a se consagrar mais, comece a descer mais. Nessa noite Ele convida a você descer, a você descer a oração. Saia da tenda, vem para a presença, vem para o pé do monte, não fique em casa. Quer ver Deus resolver a tua causa, quer ver Deus resolver a tua pendência, vem para o monte.
Aleluia. É nos pés do monte. Oh, glórias. Quer ser bem sucedido na presença dele? Vem para o monte. Saia da tenda. Saia do conforto. O povo saiu em plena madrugada. Ao amanhecer, quando eles saíram para ouvir a voz do Senhor, era o amanhecer. Mas tem muita gente que diz: o sono da madrugada é muito bom, é ruim de se acordar, mas é nesse horário que Deus trabalha, é nesse horário que Deus faz, irmãos, é exatamente às 6 da manhã que Jesus saía para orar nos montes, que Jesus saía para orar no deserto. É exatamente esse horário que você tem que se encontrar com Ele. 6 da manhã, esteja de pé. Senhor, muito obrigado pela noite. Senhor, muito obrigado pelo sono, pelo descanso. Mas aos 6 da manhã você diz: Senhor, agora estou de pé. Eu quero que o Senhor passe na minha frente, vai me abençoando, vai me guiando. Abençoa o meu trabalho. Senhor, passa na minha frente. Quando você levanta, faz essa oração, aí lá vê o Salmo 91, 1000 cai do teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com seus olhos olhará, e você passará. O salmista disse: ainda que eu passe pela beira da sombra da morte, eu não temo, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem tem a vida consagrada, vê, presencia a glória de Deus, o mover de Deus, o mover de Deus, o mover. Você quer ver a sua vida ser mudada? Desça ao monte, aleluia. Vem para os pés do monte, melhor dizendo. Por que Deus falou para Moisés que era para levar o povo fora do arraial e levar o pé do monte? Aleluia. E eu vou bem mais profundo nessa noite. Sabe a causa? Sabe aquilo que está em trave? Sabe aquilo que está com dificuldade de ser feito? Vem apresentar aos pés do monte. Aleluia. Tem alguém disposto aqui a descer? Tem alguém aqui disposto a se consagrar? Tem alguém aqui disposto a ouvir a voz de Deus? Tem alguém aqui dizendo: Senhor, tudo que o Senhor me dá, eu vou fazer. Foi assim que Israel falou para Moisés: Moisés, volta lá ao monte, aleluia. E pode dizer que nós estamos cientes, nós vamos cumprir a risca, do jeito que o Senhor falou, nós vamos fazer, aleluia. É isso que Deus quer do seu povo, irmão, santidade. Aleluia. É isso que Deus quer do seu povo, santidade. E é necessário nós descermos, nós se humilharmos na presença do Senhor nosso Deus. Mas tem muita gente que tem deixado isso de mão, irmãos. Eu te falo nessa noite, como é que você quer Deus na tua casa, se você não quer andar na casa de Deus? Como é que você quer ver Deus fazer milagre na tua vida, se você não quer saber das coisas de Deus? Como é que você quer ver Deus operar através da sua oração, Senhor liberta, se nem você mesmo ora? Se Deus nos julgássemos do jeito que a gente ama as coisas dele, faça essa reflexão aí.
se Deus pesasse essa balança, como nós somos para as coisas dele. Não, eu sou crente em casa. Deus mandou para Moisés: traga o povo de casa para o monte. Aleluia. É aqui, irmãos, é neste monte aqui que você ainda ouve a voz do Todo-Poderoso. Irmãos, eu sinto o mistério de Deus aqui nesta noite. Entra nessa luta, entra nessa batalha comigo. Aleluia. Deus, ele muda a história ainda, irmão. Deus, ele muda cativeiro ainda, mas depende de você. Depende de mim. Mas é uma batalha que nessa noite ela vai ser quebrada no poder que há no nome de Jesus, e você vai ouvir a voz de Deus ao teu favor. Eu creio, eu acredito nesta palavra que eu prego nesta noite. Eu tenho certeza e convicção que alguém aqui nessa noite já ouviu a voz de Deus em seu favor. E eu vou muito mais além ainda. Aguça os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus ainda tem, ainda fará ao teu respeito esta noite. Aguça os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque Ele vai começar a chamegar o monte agora, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, a minha oração agora é: Pai, abre o céu sobre este lugar nesta noite e derrama da tua unção, da tua presença, do teu mover, do teu agir. E nesta noite, meu Pai, portas e correntes quebrarão, se abrirão, e vidas aqui vão passar cantando o hino da vitória. Ei, você que chegou aqui nesta noite dizendo: Deus, eu vou para aquele culto, fala comigo nesta noite, traz uma palavra para mim nesta noite. E o Senhor diga para você: o segredo é santidade, o segredo é consagração, o segredo é intimidade, o segredo é se levantar da tenda, o segredo é ir para o pé do monte, o segredo é aguçar os ouvidos para ouvir a minha voz. Em nome de Jesus, a igreja de pé agora, de pé, de pé, de pé, de pé, e comece a glorificar. O céu está aberto aqui nesta noite. Vem, se tiver alguém para vir aqui à frente, vem. Se tiver alguém enfermo aqui nessa noite, vem. Sabe por quê? Porque nessa noite está liberando pelo meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, cura, libertação, vida transformadas, vidas mudadas. Sabe por quê? Porque você veio ao pé do monte. A voz de Deus a Moisés foi: santifica o povo, traz o povo para perto de mim, traz o povo para o pé do monte. E o povo veio, e Deus fez maravilha, coisas tremendas aconteceram. Sabe por quê? Porque a presença de Deus era naquele lugar, a presença de Deus desceu sobre aquele lugar. A Bíblia diz que Deus desceu sobre uma nuvem espessa, o monte fumegava, o monte tremia,
aleluia. Sabe por quê? Porque a presença de Deus foi notória, foi real. E nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, comece a sentir a mão dele aí agora. Comece a sentir o toque dele aí agora. Comece a receber o renovo de Deus agora. Comece a contemplar maravilhas de Deus agora. Se for enfermidade, em nome de Jesus nós expulsamos. Se for renovo espiritual, nesta noite traz, ó Pai, traz renovo espiritual, traz batismo com o Espírito Santo, traz libertação de vidas, traz renovo, traz renovo, traz renovo, traz renovo, traz renovo sobre este lugar. Meu Deus, a oração de Abacuque, ainda que as ovelhas da manhada seja arrebatada, ainda que falte as vacas no curral, ainda que a figueira minta não floresça, todavia eu ainda profetizarei nesta noite libertação, curas, milagre, renovação espiritual. Venha para o monte, venha para o pé do monte, recebe, 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 em nome de Jesus. Está liberado agora. Comece a receber aí, comece a receber aí. Fala para o teu problema, em nome de Jesus eu estou liberto. Fala para a tua enfermidade, em nome de Jesus eu estou curado. Desça, 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 presencia o milagre de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia, caia por terra, não resiste, porque a glória, a presença do Pai está aqui nessa noite, e este lugar está fumegando, porque a glória, eu já posso ver alguém recebendo cura, eu já posso presenciar alguém recebendo milagre, eu já posso presenciar alguém aqui sendo liberto, eu já posso presenciar alguém recebendo vitória, alguém recebendo milagre. Vai adorando aí, vai adorando aí, você vai começar a receber. Recebe, 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 recebe. Está nesta noite liberado em teu favor. Abençoe o milagre. Aleluia, aleluia. Ora manda gassori anda labadagas. Aleluia. Eu sinto a glória dele aqui, eu sinto a presença dele aqui. Este monte nessa noite está chamegando, este monte nessa noite está, aleluia. Renovo, Pai, renovo, 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 renovo. Traz renovo, renovo, renovo. Traz renovo, Pai, traz renovo. Traz renovo, traz renovo. Traz renovo, traz renovo. Traz renovo nesta noite, em nome de Jesus, da cabeça aos pés, em nome de Jesus. Traz renovo. Enfermidade não resiste o poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade cai por terra agora, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, irmãos. Volte para o seu lugar, adorando.